Opa, Boa! E aí? tudo bom? Tudo certinho? Tudo jóia, graças a Deus. Que prazer, Ah, hein? meu prazer, né, cara? Desde a primeira vez que eu te convidei pro livro, a gente se conhecia só de oi e tchau no Senac, assim, né? Por causa da turminha lá, mas eu precisava rechear o livro de mulheres, estava muito homem. E, e agradeço você o convite, você ter aceito, agradeço a tua participação. Vou ler algumas coisas suas que você escreveu aqui no livro. E que momento, né, Mari? A gente tinha Olha, combinado um tema aí, mas não temos que recontextualizar, né? não podemos fugir da realidade. Mas, olha, inicialmente eu queria te falar, assim, agradecer o carinho com que você me referenciou, né? As palavras carinhosas que você usou para me descrever. Nossa, são E, verdadeiras. e realmente fico muito feliz, assim, de poder participar do seu projeto, porque você é uma pessoa que todo mundo sabe quem que é o Ricardo Lenzi, né? O que ele fez, o que ele faz. E isso é muito importante. A gente, além da pessoa que a gente tem que deixar também uma mensagem sobre aquilo que a gente faz. Tem que ter um significado. Eu acho que você tem isso. Você cumpre essa missão bem direitinho aí. Eu costumo dizer, viu, que eu cumpro tão bem que eu mostro as coisas boas e as cagadas também, né? É isso que a gente tem que fazer, né? Porque nós estamos numa época de uma moçada que vem muito nessa onda de que as coisas aparentemente são fáceis, né? E nunca foram e não estão, né? A facilidade que você tem, por um lado, de um acesso da comunicação, não te dá a facilidade do outro, que é em outras áreas, né? Então a gente fica meio enganado. Talvez a nossa geração que tinha aqui na Barça, né, buscar uma informação que não tava, demorava para ter acesso a saber uma coisa simples. Hoje essa facilidade parece que essa moçada estende a tudo, né? É, E, é e, uma falsa impressão, né? Porque isso não é realidade, não é real, nunca foi real, na verdade. A gente teve que se virar muito, né? A nossa geração, eu estou me incluindo junto com você aí, eu tive que me virar muito. desculpa até te incluir, porque você é mais nova que eu, né? Mas não tanto. É, Mas eu acho assim que a gente teve que improvisar muito. Eu me lembro, eu fiz Federal da Bahia, né? Nossa, a gente tinha que improvisar muito, muito. A gente tinha que ser muito safo para poder conseguir as coisas. E eu acredito que até hoje, assim, eu ralo muito e você também, né? A gente rala muito. Então, aquilo que aparenta não é o real. Aquilo, a gente mostra, não muitas é. vezes, as coisas boas só. Aquilo que a gente já venceu, né? Não é o real, muitas vezes. Aquilo que a gente já venceu. Como é que foi tua carreira aí, Mari? Me conta um pouquinho, como é que foi tua chegada até esse momento? Até porque eu gostei muito da. A gente sempre conversa, viu, gente? Eu sempre peço licença às pessoas a falar para elas como que eu vou expô-las, né? Como é que eu vou apresentá-las do meu jeito. Então eu mostro antes para ver se a pessoa tinha alguma correção. Eu não tinha, eu tinha colocado algumas coisas, acho que foi praticamente o que eu, né, você aprovou, mas você acrescentou duas coisas importantes, né? Eu achei fantástico. Nordestina, mulher, né? Quer dizer, eu gostei demais disso, sabe? Como é que foi isso? Por que isso é importante para você? Até porque a gente fala muito, né, que apesar de uma área feminina, parece que quando a gente pega um prospecto assim de cursos ou de congresso, é uma grande maioria masculina, né? Não, porque eu acho. Bom, então deixa eu começar lá de trás, né? Eu me formei na Federal da Bahia, não tem nenhum dentista na minha família, então, a não ser minha prima que se formou junto comigo. Eu tive que desbravar uma área assim por pura paixão mesmo. Eu amo o que eu faço desde o início. Eu fui paciente de ortodontia, então eu achava um maior barato aquelas pecinhas, a maneira como o meu ortodontista cuidava de mim. Então, já na faculdade, eu tive contato com uma professora que foi para a Unicamp fazer a pós-graduação, que é a Paula Matias. Ela me orientou na, Tá no na livro questão também. científica, né? E a Paula me deu o caminho das pedras para chegar na Unicamp. E na época que eu fiz a prova de mestrado, eu estava me formando por volta de 2000, minha turma teve greve, terminei me formando em 2001, só tinha vaga para cariologia. E eu queria uma disciplina clínica, porque eu sempre amei a clínica.
Mas ela disse assim, olha, não perca a oportunidade, o professor Jaime Cury é maravilhoso, a cardiologia vai te abrir uma porta muito grande e tal, e o seu orientador vai ser da dentística, então você está numa boa. E aí eu fui fazer o mestrado, né, na cardiologia, e eu posso te falar assim com toda a propriedade, que se hoje eu sei escrever, estudar, eu tenho um espírito crítico muito grande, eu sempre incluo nas minhas aulas, nos meus artigos, uma área básica, foi porque eu aprendi a valorizar a área básica no mestrado, e eu sou uma melhor clínica hoje por conta disso, porque a odontologia não é feita de técnicas, né? A técnica é uma gavetinha ali do armário de muitas outras habilidades que a gente tem que ter. E aí eu fui seguindo. Depois da cariologia eu fiz a especialização em periodontia, e aí eu fiz o doutorado na dentística, e todo mundo me falava assim, você é louca, você não tem foco, você não sabe o que você quer, você não vai passar em nenhuma universidade, porque afinal de contas você está com formação em várias áreas. Mas eu sempre tive claro para mim que eu queria uma formação multidisciplinar. Eu sentia essa lacuna no mercado, eu observava os congressos, os professores que mais me chamavam a atenção eram aqueles que realmente integravam as especialidades, eu achava eles assim o máximo. Um deles, por exemplo, é o professor Oswaldo Scopin, que hoje é meu parceiro de trabalho, meu amigo, inclusive está fazendo aniversário hoje. Parabéns. Ah, é? A Xuxa faz hoje? Ah, parabéns. Tomara que ele entre aí. Pô, ele teve aqui, para mim é o Xuxa, ele vai, eu sou Royal, não tem jeito, né? Isso. Não vou explicar por que é Royal, depois um dia. Depois você tem que falar, né? Depois eu vou contar. Bom, enfim, aí eu, a despeito do comentário dos colegas, né, eu sempre busquei essa formação multidisciplinar porque eu queria estar na clínica, eu queria ter meu consultório e dar aula em pós-graduação. Esse era o meu objetivo profissional, minha meta profissional, e eu fui aos poucos galgando ela. E eu não me contento muito com os conhecimentos que eu já tenho. Assim, eu estou sempre estudar para mim é muito prazeroso. Nossa, caiu meu telefone. Vai lá. Daqui a pouco vai acontecer comigo. Nossa, caiu. Enfim, aí eu estou sempre buscando novas ferramentas para oferecer um tratamento melhor para o meu cliente, para os meus alunos. E a minha vida não foi fácil, né? Nunca é fácil esse caminho de docência, de estudo, de formação acadêmica, de clínica, de lidar com o paciente. Mas Hoje o teu tempo é dividido em clínica a visagista aqui é a Michelle Manfroy, ela vai estar com a gente na próxima, ela já está te avaliando aqui. Tá avaliando. É muito legal o trabalho da Michelle. Na semana que vem você vai conhecer ela, minha cliente também. É muito legal o trabalho que ela fez. Ela é dentista, foi fazer moda e começou a estudar visagismo. E hoje eu acho assim, quem faz a harmonização facial não tem como não passar por esse estudo. É exatamente o que a gente está falando, é básico, né? Técnico, né? E hoje, como é que é seu tempo entre professora e cirurgião dentista de consultório? Como que você divide isso? Nos últimos 2 anos, estava mais ou menos na proporção de 60% professora, 40% dentista clínica, né? Isso, a área de docência nos últimos 2 anos foi tomando um pouco mais do terreno clínico, até porque a gente viveu uma crise muito grande aí nesses últimos 2 anos. Então, o movimento de consultório caiu, né? Essa foi uma sensação que eu tive, o movimento de consultório caiu. E, por outro lado, o dentista, tem muitos dentistas que, quando não tem paciente no consultório, vão buscar a formação e eles estão certos. Realmente tem que aproveitar o tempo livre para se formar melhor, né? Então, eu fui adquirindo novos cursos. Então, hoje eu dou aula no Senac, na pós-graduação de odontologia estética, junto com o Scopin, com o Sérgio, com o Ari, o Pena, que você conhece. Eu já estou com ele há 12 anos, né, com esse grupo. Eu dou aula lá na pós-graduação de odontologia estética e na especialização de implantes. Tenho o meu curso de imersão em perioimplantodontia plástica, que é um curso pequeno, para 8 alunos. Eu não aceito mais alunos, porque todos os alunos operam casos, então são 8 casos a cada curso, e a gente faz 5 cursos por ano. Eu tenho feito desde 2017 esse curso.
A gente tem um curso de visagismo e harmonização orofacial também. O meu esposo, ele tem MBA em visagismo, então eu agreguei também esse conhecimento dele. Legal, e a legal. gente termina agregando ferramentas de harmonização orofacial também. Então, aí você já viu que, na verdade, a minha formação é multidisciplinar. Eu amo a odontologia. Eu não consigo conceber uma pessoa que só sabe uma área da odontologia resolver um problema complexo de um cliente. Claro, respeito à posição profissional de dentistas que decidem, não, eu vou ser especialista em canal, vou ser especialista em odontopediatria. Mas, de alguma maneira, esse profissional ele tem que se adequar ao mercado. Por exemplo, um endodontista, na minha opinião, ele não pode entregar um canal feito para o dentista restaurador com uma restauração que possa infiltrar. Ele tem que saber sobre adesão, sobre materiais restauradores e se aperfeiçoar nas outras áreas que complementam aquela atividade que ele faz. Você acha que nós fizemos um ciclo? A gente veio de uma formação que a gente chama do clínico geral. Eu não gosto muito desse termo, né? Eu acho que a gente usa a palavra clínica e se a gente for ver, a gente não é clínico, né? A gente é cirurgião, dentista. Mas, enfim, vamos desse generalista, esse seria o nome mais correto, né? A gente veio de um generalismo da odontologia, daquele dentista que resolvia tudo. Depois a gente caminhou, eu acho que bem nessa época mesmo que você teve na Unicamp, né? Houve na década de 90 assim, uma hiperespecialização, né? Acho que em toda a saúde você tinha um ortopedista especialista em ombro direito, né? O ombro esquerdo era o outro especialista, né? Houve uma hiperespecialização. E agora parece que está voltando essa necessidade dessa visão, e daí eu acho que a gente até, acho que a palavra não é extrapolar, mas a gente saiu e vem saindo entendendo que o ser humano mesmo, o que ele tem na boca, é muito holístico, quer dizer, o que ele tem na boca, um dente, um terceiro molar impactado pode estar causando processos inflamatórios que num jogador de futebol vai influenciar na cura do tornozelo, né? Nós estamos numa visão muito mais holística do ser, psíquica também, né? A questão da parte psicológica entrando. Você acha que essa formação, ela teve esse ciclo? Nós estamos nesse momento de buscar de novo esse profissional mais generalista, como você fala? Sim, eu acho que isso, inclusive na área da saúde como um todo, não só na odontologia, né? Eu acho que nós viemos de uma fase onde o profissional de saúde era o profissional da família, né? Era o profissional que cuidava do ser humano, tanto da parte psicológica quanto da parte física, saúde física e mental, vamos dizer assim. A gente veio disso para aquele profissional que está mais voltado para a técnica, então ele que sabe fazer aquela técnica que ninguém mais sabe, não é isso? E aí a gente voltou porque viu-se a necessidade de integrar os conhecimentos, senão você não resolve. Os problemas são muito complexos. Você não consegue resolver tudo, por exemplo, com um martelo, né? A pessoa que só tem como ferramenta um martelo vai querer limpar o vidro da janela com o martelo. Então, quanto mais ferramentas você tiver para ajudar o seu paciente a alcançar uma situação de qualidade de vida, saúde física e mental melhor, dentro da nossa área de atuação, é isso que o paciente busca. E aí você termina fidelizando o paciente nesse contexto de compreender que o problema dele não é um probleminha desse tamanho, está integrado com uma série de outras especialidades. Isso tem um lado bom, né? A gente termina agregando vários conhecimentos, mas também tem aquela sensação, cada vez que você estuda, você fala, meu Deus do céu, eu não sei nada. Menos eu sei. Exatamente. Mas essa é a sensação do estudioso mesmo, né? Eu, agora fazendo o livro, você começa a estudar psicologia, você começa a remontar outras áreas, começa a estudar a história da nossa profissão, e você fala, meu Deus, eu não sabia disso, né? Aliás, terminar o livro é um negócio que, terminar qualquer livro é um negócio, o outro dia eu estava falando com o Jolie, ele falou, cara, o bom é inimigo do ótimo, né? O bom termina. Vai no bom, porque senão você não acaba, né? Eu falei, mas agora não dá para acabar, porque eu vou acabar o livro e não vou contextualizar tudo isso que está acontecendo com a nossa profissão, ele já vai lançar obsoleto. Você acha, entrando nesse contexto, nós vamos voltar a falar, né, do contexto agora, mas ainda dentro da formação, que é uma coisa que eu tenho perguntado para todo mundo, até para o pessoal entender, todo mundo que eu estou chamando, quem não sabe, quem está novo aqui, está começando a ver a live, são pessoas que participaram, convidados do livro Marketing do Cuidado na Odontologia, que eu vou lançar, e participaram respondendo perguntas.
Sim. O que é o sucesso, né, Mari? A que você acredita sucesso e tal. E a Mari respondeu, uma das coisas bonitas foi em vídeo, eu pedi em vídeo, na verdade, eu pedi em vídeo para facilitar a vida de todo mundo, mas acabou tendo, pô, imagina, um registro maravilhoso, assim, na mão. Você colocou sobre sucesso a seguinte frase, e está no livro uma delas. Acho que o sucesso se faz claro no reconhecimento do seu esforço na busca pelo conhecimento. Sempre busquei ser a protagonista da minha história. Fui me conhecendo nas consequências das minhas escolhas. E esta consciência me faz bem. Tento fazer da jornada o algo prazeroso. Frase sua, só dei umas mexidinhas para ficar. Lógico que em vídeo é uma coisa, a gente tem que editar. Né? O Jolito já falou, não, essa frase não é minha. Eu falei, é sua, só dei uma... essa frase é sua, sim. Gostei muito dessa coisa do prazer da história. Você vê que a felicidade, o sucesso é mesmo esse caminhar, esse é o estar de bem com a caminhada. Sim, e não significa que a gente muitas vezes não fique desanimado ou assim, sem saber qual caminho tomar. Mas a questão que eu coloquei aí quando eu falei isso é porque muitas pessoas não sabem exatamente o que elas querem, né? Elas vão pelo que o irmão quer, pelo que o tio, pelo que a mãe, pelo que o pai. Então, quando eu falei na questão de protagonismo, é de você realmente saber quais são as suas metas, escolhas, e assumir total responsabilidade sobre aquilo que você ganha em função do que você faz e também aquilo que você paga em função do que você faz. Então, nessa caminhada aí de 20 anos de formada, eu apanhei bastante, né? E ganhei muito e cresci muito. Existe um crescimento pessoal que vai junto do crescimento profissional, e foi isso que eu me referi, né? Essas consequências terminaram me revelando quem eu sou. E eu escolho muito todo dia fazer o que eu faço, né? Muitas vezes eu me questiono assim, poxa, será que eu estou realmente no fluxo da minha vida, fazendo aquilo que eu vim nesse mundo para fazer, a minha missão de vida? Então, eu frequentemente me questiono isso. Isso não tem a ver com grana, não tem a ver com reconhecimento de outras pessoas, tem a ver com algo muito interno. Então, eu acho que as pessoas têm que se perguntar isso, porque senão vai chegar lá na frente, você vai olhar para trás e você fala, nossa, agora não tem mais tempo de exercer alguma outra função, algum outro ofício. E aí pode frustrar bastante. Que é propósito a palavra para isso, né? A gente achar esse propósito. O Scopi mesmo na live dele, ele falou uma coisa que está no livro também, que é o vestibular da vida todo dia, né? Todo dia tem um vestibular, todo dia tem uma pergunta que você se faz e que você vai ter que responder se aquilo ainda você está defendendo. Se você ainda quer fazer essa escolha, se você ainda quer ser dentista, se você ainda quer fazer o que você faz todo dia, o que te motiva, né? Porque a gente muda muito, né? Eu não sou igual àquela pessoa. Eu mudo. Anos atrás. Nem fisicamente, nem dentro. A gente vai mudando os nossos anseios. Imagina a gente, depois que passar essa quarentena, acho que a gente vai estar mudado. Você vai estar mudado também, né? Todo mundo que está assistindo a gente. Nossa, o que eu fiz aqui? Voltou? Não. Tem uma galera me assistindo aqui. Vivi, beijo. Minha mãe Isso, vai falando. Mãe, te amo. Eu sou... Aí, que legal. A força que eu tenho vem das mulheres da minha família, principalmente minha mãe. E minha avó está com 93 anos também, muito, muito maravilhosa. Eu tenho uma força feminina também muito grande na minha família. Assim, eu falo que é uma figura muito forte para mim. Até eu brinco, né? Às vezes quando eu falo de mulher, o pessoal fala de empoderamento. Eu olho para você, eu olho para a Miriam, eu olho para Paula Matias, eu falo, empoderar do quê, né? Você já tem o poder na mão há muito tempo. Como é que é essa questão da mulher, aproveitando isso, né? A gente vê realmente, meio que notório a gente abrir um congresso e não ver tanta Maristela Lobos, né, no material. Você acha que tem a ver com a maternidade mesmo? Você acha que tem a ver ainda com um certo machismo na hora das comissões científicas? Como é que você enxerga? Eu acho que é um pool de situações. Eu acho que tem a ver com machismo, sim, não só dos homens, mas principalmente das mulheres, a mentalidade da mulher machista, né? É recente o nosso empoderamento, entre aspas. Quer dizer, a mulher começou a votar em 1920, é recente, tem um século aí. A gente tem muito que construir. Eu tenho certeza que a minha filha, que tem 13 anos,
ela já vai vir numa realidade onde ser uma mulher livre, responsável pelas próprias escolhas, que não depende de um homem, por exemplo, para pagar as próprias contas ou para tomar as decisões por ela, é algo natural. Natural. Desde a minha avó, a minha mãe, eu, né, as minhas tias, toda essa linhagem de mulheres enfrentou uma resistência muito grande, que até hoje, eu, por exemplo, enfrento bastante, mas vejo isso de uma forma muito natural, porque é ancestral. É algo que muitas vezes não é intenção das pessoas que têm esse conceito enraizado ofender ou minimizar, né, ou fragilizar. Mas as mulheres se colocam muito também na posição de frágeis. Então, achar esse tempero entre ser forte e ao mesmo tempo se manter feminina, ser terna e ao mesmo tempo ser firme, né? Ter força de argumentação. Isso aí, na minha opinião, só tem um caminho para a gente chegar lá, que é o conhecimento, é a boa formação. Então, as pessoas não me convidam porque eu sou mulher, as pessoas me convidam porque provavelmente eu falo algo que realmente faz sentido, ou eu tenho algo a dizer que independe do meu gênero, se eu sou homem ou se eu sou mulher, né? Uhum. Agora, uma coisa que eu percebo, assim, que eu percebo na minha caminhada, e eu tô há 12 anos com os meninos do Senac, né? O Xuxa, o Pena e o Ari e o Sérgio, e eles são meus irmãos de profissão, assim, sempre me trataram muito bem, sempre me respeitaram, nunca me diminuíram, isso também me deu uma força muito grande. O meu esposo também é dentista, é professor, reconhece essa força e o meu lugar na sociedade. Agora, o que eu percebo? A grande maioria dos congressos, quem monta as grades são as empresas. E as empresas, realmente, elas têm dificuldade de negociar com as mulheres. Elas têm, geralmente, agentes de negociação homens que gostam de negociar com outros homens. Então, isso a gente... Que interessante isso, Teca. Eu não tinha... Foi a primeira vez que eu escuto essa abordagem da coisa. E tem total sentido. Agora pensando que tem total sentido. Não, várias vezes, por exemplo, obviamente eu não vou citar nomes aqui, mas eu já marquei reunião. A pessoa me liga da empresa, eu queria uma reunião com você e tal, vamos conversar sobre tal produto, etc. Eu já falo assim, olha, eu não sou muito de falar de produtos, eu falo de filosofia, de conceito, de tratamento, de técnica, mas de produto eu sou meio reticente, porque eu acho que você fica muito preso ao produto. Mas tudo bem, vamos conversar. Aí vou eu e meu esposo na reunião, e a pessoa que era para conversar comigo se refere só a ele, entendeu? Olha para ele, pergunta as coisas para ele. E eu observando aquilo, em momento nenhum eu me coloco, poxa, a reunião é comigo. Não, mas eu percebo, né? Vejo o cenário em que a gente vive. Até porque, como você falou, não é uma maldade, é uma cultura, né? É cultural, né? Com ele que eu vou resolver. Ele deve ter vindo aqui para defender, inclusive, né? Isso, né? A mulher que coisa. É colocada numa posição de fragilidade, né? De fragilidade. Uhum. Eu acho, na minha opinião, que a mulher e o homem, embora eu defenda igualdade, né? Eu defenda que a gente tem que ter papéis. Por exemplo, um homem e uma mulher na mesma função, eles têm que ganhar igual. Isso aí não tem discussão, certo? Mas os homens e as mulheres, eles são diferentes. Eu tenho uma visão totalmente diferente de um homem, né? Nós temos cérebros diferentes, a maneira que a gente enxerga as cores é diferente. Isso é uma benção, né? Isso deve ser contemplado. Complementar. Exatamente, são funções complementares. Então, essa coisa da mulher ter a ternura, o cuidado, né? Aquela coisa de cuidar da família. Isso deve ser mantido, não acho isso ruim de jeito nenhum. Mas não, até porque nós temos os arquétipos nossos pode ser masculino e feminino, né? Lá ele já falava, psiquicamente nós somos bissexuais, né? Quer dizer, você tem um ânimos e tem um ânimos e tem um ânima. Né? Você tem homens que têm uma sensibilidade, tem um ânima forte, e tem mulher que tem um ânimos muito forte. Que a gente brinca que é hominho. Eu falo, tenho várias amigas, é hominho, né? Assim, no jeito de lidar, na praticidade, que é uma característica masculina, né? De ser prático, de ser pragmático. Então, acho que isso complementa muito bem. Eu acho também. E é engraçado, assim, quando eu era criança, adolescente, eu era muito tímida e tinha uma dificuldade muito grande de me relacionar com os garotos, né? Com as pessoas do sexo masculino. Clube da Luluzinha. Minha mãe tá aí, ó, e tá dizendo concordo. Ela se lembra em algum momento da minha vida, eu fiz
sabe, eu virei a chave e hoje eu me relaciono muito bem, tanto com homens quanto com mulheres, porque eu acredito que realmente são funções muito complementares. O cara lá de cima não fez nada errado, não. Ele fez, ó, vamos temperar esse mundo aí, porque a gente precisa de habilidades diferentes, cada um tem a sua, para que a gente possa transformar e criar um mundo melhor. Legal. Teca, como é que está a formação para você? Nós estamos aí eu saí das consultorias presenciais, assim, né? Fiquei um tempo afastado em 2015, voltei em 2019 e tal, saí com 278 faculdades, voltei com 504. Ou seja, é um número, né, maluco, assim. Nós temos uma sociedade odontológica nova, sim, pessoas novas, né, uma classe nova, uma classe de pessoas novas, e numa geração imediatista, como a gente já falou. E outro dia eu vi um colega, não vou nem citar aqui, amigo nosso, dizendo assim, Royal, eu já falei Royal, é de lá da nossa casa, mas assim, o problema não é as pessoas o aluno não entender o conceito técnico que a gente está falando. Os alunos na faculdade não estão entendendo o que eu estou falando. Ele quis dizer assim, culturalmente diminuiu o nível do aluno da odontologia e talvez das outras áreas também. O que isso, para uma ciência complexa como a nossa, é um problema, né? Como é que você está vendo? Como é que você lidar com isso como professora? A gente tem sentido, como equipe, e eu também como professora, um baque muito grande, uma queda muito grande dos alunos. Essa é a minha mãe, entrou sua mãe, agora é minha mãe aqui, ó. Acabei de chegar da cozinha. Deve ter ido da cozinha para o quarto, do quarto para a cozinha, né? Está cheio de programação dentro de casa. Então, eu acho assim, que o nível caiu, as pessoas não sabem escrever o português, muitas vezes. Infelizmente, as matérias básicas, anatomia, escultura, biologia, bioquímica, isso a gente tem que dar novamente em cursos de pós-graduação, coisas que deveriam estar na ponta da língua do aluno ali da faculdade. Então, a gente tem sentido um baque muito grande nos últimos grupos. Nós temos alunos são 18 alunos na pós-graduação de estética do SENAC, e é lá que a gente sente um baque maior, né? Principalmente dos recém-formados. Quanto mais jovem é o aluno, a gente sente uma diferença muito grande. Nos cursos de imersão, nos meus, eu não sinto tanto essa diferença, porque quem me busca no curso de imersão já vem com uma bagagem, né? Já vem com uma bagagem grande. Mas mesmo assim, mesmo no curso de imersão, eu costumo abordar primeiro a área básica de uma maneira que fique mais fácil de entender para que a pessoa atue na clínica. E todo mundo refere para mim, nossa, mas eu não tive essa formação na minha faculdade. Nossa, mas eu não tinha maturidade para absorver esse conhecimento. Então, eu acho que é uma questão de maturidade também. As pessoas estão se formando novas. A gente busca as áreas básicas, parece que depois, em tudo, né? A gente quer ir para praticar rapidamente a coisa e depois você vai ver que falta um conhecimento e você vai buscar. Eu tenho estudado ultimamente, o que eu mais tenho estudado é psicologia, porque você estudar marketing, chega uma hora que você não tem mais nada muito novo. Então, você quer estudar o comportamento de consumo. Quando você entra no comportamento, você entra na psicologia humana, daí você começa a ir no básico da coisa, né? Eu acho que essa é natural. Nessa questão de formação, isso eu também tenho perguntado para todos, você tem alguma sugestão, você já pensou em alguma coisa para se manter a qualidade da nossa formação? Você acha que prova seria um caminho, residência seria um caminho? Você já pensou em alguma coisa nesse sentido? Olha, eu acho que com relação à faculdade, eu acho que um caminho interessante seria fazer uma prova, né? Uma prova de, como eles têm na OAB, por exemplo, de advogados, ou prova de título de especialista de medicina. Eu acho que instituir prova seria uma coisa interessante, sim, porque você, infelizmente, a cultura... É bom que zera a live, ela zera, dá pra gente falar mais. Sim, mas você conseguiu salvar aquela primeira lá? Salvei, tá salvo, fica tranquilo, pessoal que está entrando aí, até eu já vi pessoal perguntando da hora, em abril eu vou mudar para as 8 horas,
Até tá tendo congestão, eu já vi alguém falando, tá congestionado de live, né? Porque tá tendo várias. Agora acho que também o pessoal começou a fazer. Não é só live, eu acho que a internet, tá todo mundo na internet, né? Tá todo mundo na internet, mas só a pessoa que tá entrando fica lá, tem que ficar gravado, né? Então ele fica lá gravado. Então quem perdeu as outras lives com o Scopin, tá lá, o Lupozelli, tá tudo lá, da Mari também vai subir. Mas você estava falando aí da formação, da prova. Bom, então eu acho que uma peneira, né, fazer uma peneirada aí dos novos formandos, seria essa questão de seleção mesmo, de prova. A pessoa ter que estudar para nivelar, né? Bom, se o cara não teve conhecimento básico, como é que ele vai entrar numa especialização, né? A gente faz um pouco isso na pós-graduação de odontologia estética. A gente, felizmente, nós temos bastante procura. O último curso foram 45 alunos para 18 vagas. Então, a gente termina tendo que fazer uma seleção. E nessa seleção, os recém-formados geralmente ficam para trás, porque aquele que já tem uma experiência um pouco maior de trabalho, ele consegue responder algumas questões de uma forma mais realista, assim, né? Já tem uma visão maior ali da odontologia. E uma outra coisa assim que eu tenho feito com os alunos, muita gente me pergunta, qual curso de especialização eu faço, né? Que pós-graduação eu faço? Então, referenciar cursos é uma coisa interessante. Você que está querendo fazer um curso, você tem que perguntar a alguém de sua confiança, porque tem muito curso por aí. E tem muito curso. Virou um mercado, né? Virou um mercado também. Vamos falar a verdade. Acabou virando, assim, não vou falar nossa época de novo, ser indelicado, mas na época minha, do Ari, do pessoal, a gente, mestre eram poucos, né? Você viu um mestre aqui, um mestre ali, hoje parece que todo mundo é mestre, todo mundo está em doutorado. Não, assim, não acho ruim, mas... Nem avaliam isso, as pessoas avaliam assim, poxa, o curso daquele fulano tá cheio de gente, ele é legal, ele é astral, ele toca uma música bacana e tal, eu vou lá. É mais um entretenimento, entendeu? A pessoa não avalia se realmente a informação que ela vai receber é uma informação baseada em evidência científica ou que vai ser de qualidade, ou seja, eu estou investindo a minha grana, será que eu vou conseguir aplicar no meu consultório aquilo que eu estou fazendo? Então, esse retorno, atualmente, eu acho que são pouquíssimos. E na minha época, ainda eram poucos, né? Eu me lembro, eu queria fazer uma especialização de periodontia. Tinha 2 ou 3 no máximo, que eram muito boas. E continua assim. Só que a gente tem que perguntar, olha, quem que é bom, quem que realmente... E aí termina que você termina filtrando os bons cursos. Para os alunos que perguntam, eu termino fazendo esse filtro. E quem tem tempo, né, de experiência, porque a experiência não se conquista só com um livro também, né? Você pode estudar como você quiser, se você não colocar a mão como você já colocou, se você já não fez muita besteira como você já fez, eu sempre falo para todo mundo, olha, uma maneira de selecionar qualquer coisa na vida, principalmente em prestação de serviço, é perguntar para as pessoas quantas vezes ela já errou e como. Porque aquele que fala que só acertou, eu morro de medo. Né? Eu não subiria no barco de algum barqueiro, de algum que falasse que nunca passou uma aflição no mar. Né? Porque se ele passar a primeira comigo, ele vai se jogar. Então eu quero saber quantos perrengues ele já passou. Né? E a gente vê gente com pouca quantidade, pouca bagagem, né, falando. Primeiro que quem só acerta está mentindo, porque não existe isso de só acertar. O erro é um grande professor, né? E quem realmente passa muito tempo acertando, está cada vez mais próximo de errar. Porque justamente quando você acha, ganha aquela confiança falsa, é que você vai, nossa senhora, parece que a vida vai te comprimir assim, ó, como quem diz, ó, toma para você... toma. É assim mesmo, né? Eu falo que quem cai de moto não cai de moto no primeiro mês, né? O primeiro mês está esperto, tá olhando tudo. Quando vai ficando, né? Mas assim, daí cai. De repente cai de moto e esquece da areinha na esquina. Mari, vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo agora com a gente. Obviamente você colocou também nas suas colocações para o livro, você fez uma colocação que está dentro de um capítulo inteiro, e ali
talvez pela sensibilidade, foram onde as mulheres mais participaram dentro do livro, que é onde eu falo exatamente da questão da humanização. Eu tenho colocado que tem 3 grandes mega tendências no mundo, né? Tecnologia, humanização e natureza, exatamente por elas se complementarem, e por 2 delas ser uma criação divina e a terceira uma criatura nossa, né? A tecnologia nada mais é do que a nossa criatura em relação ao entendimento da ciência que a gente vai tendo. Você vai tendo compreensão da ciência, você vai criando as suas criaturas, que é a tecnologia, né? Então tudo vem dessa criação aí, dessa genialidade divina, que somos nós, a natureza, e a criatura nossa, que é a tecnologia. Só que parece que o médico, o dentista, o profissional de saúde passou um tempo, talvez nessa hiperespecialização, muito com a preocupação, primeiro, que aquela pessoa que estava do outro lado é um ignorante, quem manda é ele, ela tem que engolir aquela informação. O acesso à internet gerou um doutor Google, que não é bem assim, a pessoa já vem no consultório sabendo de um monte de coisas, você não engana mais um paciente, vamos dizer assim, né? Ele já vem munido de informações, mas criou um certo distanciamento, né? Eu falo que até o médico, eu chamo de alguns médicos meio Chico Xavier, né? Parece um médium, assim, né? Não olha para sua cara. E a gente voltando, essa questão agora parece que voltando de novo nessa humanização. Nesse contexto, entra um mercantilismo, ao mesmo tempo. Não, peraí, não é só paciente, ele agora é cliente. Se é cliente, eu tenho que conquistar cada vez mais, porque quanto mais eu conquistar, na lógica limitada da coisa, mais eu vou ter dinheiro. O Pena mesmo usou uma frase no livro muito interessante: sucesso para mim é a quantidade de clientes que eu vejo repetindo na minha agenda. Né? O mesmo cliente sendo marcado várias vezes, não porque está fazendo, não está cuidando dele, né? Mas porque ele está ali se mantendo com a família e tal. E como que você vê essa clientela? Como é que você cuida da tua clientela? Como é que você cuida do ser humano? Como é que você cuida das pessoas? Eu acho que achar o ponto aí entre você ser humano e, ao mesmo tempo, fazer com que o paciente respeite você. A gente tem uma deficiência em relação à medicina, né, do tratamento do paciente conosco, que o paciente, infelizmente, respeita mais o médico do que o dentista. Isso é uma coisa que eu sinto no consultório e outros pacientes também, outros colegas referem isso. Eu acho que só existe um caminho para que você mantenha o seu paciente, e como o Pena falou, eu entendi o que ele quis dizer, quanto mais antiga a data do prontuário, ou seja, se aquele paciente está há 20 anos, há 30 anos, poxa, que bacana, aquela pessoa confia em mim há tanto tempo, né? Passa a ser alguém até da família, porque muito tempo junto é um relacionamento construído aí de amizade, de carinho e de cuidado. Então, eu acho que essa relação paciente e dentista, ela tem que ser baseada em cuidado, né? Que a nossa, quando a gente fez o juramento, quando a gente se formou, a nossa vocação é do cuidar do paciente, cuidar do ser humano. Ninguém foi procurar odontologia porque queria manusear um scanner, ou ninguém foi procurar odontologia porque queria fazer um guia 3D. Não existe isso. Ou ser um empresário. Teoricamente não foi essa a nossa busca inicial, né? Não foi essa busca. Os que largaram a odontologia lá no meio do caminho foram buscar as empresas, aí tudo bem, mas quem atua como dentista hoje é o cuidado. Então o cuidado requer a parte humana da coisa, né? E o cuidado é apenas um pilar. O outro pilar é o conhecimento aí tanto conceitual, filosófico e técnico, e o terceiro pilar é a estrutura, e aí na estrutura você tem que ter as tecnologias também, então você tem que fornecer uma estrutura para que o paciente tenha um conforto, mas eu tenho certeza absoluta que se o dentista tem muita estrutura, certo? Algum conhecimento e zero de humanidade, o paciente não fica, ele pinga, ele pode achar o consultório lindo, maravilhoso, mas ele não fica, realmente ele está ali para você resolver o problema dele e para que ele se sinta bem, né? Ele tem que sentir uma certa confiança. Então, eu não vou dizer a você que eu mantenho todos os pacientes. Não, de jeito nenhum. Tem paciente que muitas vezes não cria parceria comigo, não cria empatia comigo, e a gente tem que respeitar. O paciente vai achar
o dentista que está ali próximo da vibração que ele tem. E a gente vai achar os pacientes que estão próximos da nossa vibração. Então, eu acredito muito nisso. Graças a Deus, eu tenho meus pacientes de muitos anos. Eu tenho alguns senhores, né, senhoras que já foram, outros novos vêm chegando. E a gente tem que ser grato, tem que praticar a gratidão todo dia. E cada vez tentar se tornar melhor. O que eu estou errando? Por que eu estou perdendo tal paciente? Pô, será que eu estou sendo muito mercantilista? O paciente está me percebendo muito mercantilista? O paciente está se sentindo, sentindo que eu não estou agregando valor à consulta dele. Então, essa vida corrida que a gente leva, às vezes você faz uma consulta de primeira vez em 40 minutos, 1 hora, o cara fala, poxa, não foi aquilo que eu esperava, pô, paguei caro, eu queria uma atenção maior e tal. Então, a gente vai tendo que se adaptar, ouvir outras experiências, estudar, fazer tentativa e erro também para experimentando isso ao longo do caminho. Perfeito. A gente está nesse momento agora muito complicado. Desde domingo eu venho me conectando, falei com o Juliano do CFO, um abraço para ele. Juliano, a mulher do nosso presidente do CFO, foi a primeira a ter o Covid lá em Tocantins, então ele também estava de quarentena. E daí a gente veio se conectando aí com outros consultores, com o Plínio, que está fazendo uma live até paralela, a gente não sabia agora, ao mesmo tempo aí falando sobre as dificuldades, e o Picanço e tal, e a gente, através de um dentista muito interessante, que fez um material, um manifesto, até não podemos nem chamar de uma petição, mas um manifesto, e colocou na internet para as pessoas assinarem. Eu até divulguei hoje durante o dia esse manifesto. Mas hoje a gente ficou, Teca, conversando quase o dia inteiro sobre criar um material explicativo, sabe, para o pessoal se posicionar, porque na verdade nós estamos parados, né, e nós já vínhamos no mercado que você foi muito generosa e muito corajosa de falar, e vários dentistas, eu posso falar, viu, pessoal, todas as grandes estrelas da odontologia sentiram o mercado. Então não é assim, não. Né? Os mais corajosos aí que são de falam, não, deu uma baixada sim. Exatamente, porque quantidade é competição, né? Leva outras opções, não tem como. Né? Eu acho que os bons vão se manter sempre, né? Vão por algum motivo vão se manter, e acredito no caminho da humanização, mas esse mercado já vinha e agora dá uma parada. Não é da nossa formação, isso era uma luta sempre do consultor, se planejar para esses momentos, né? O dentista é um cara que é colocado a empresariar sem saber que está empresariando, porque quando ele abre o consultório ali, ele já criou uma empresa independente de pessoa jurídica ou não. E a gente não tem essa formação, a gente não recebe. Não tem. Então, o que sobrar ali de dinheiro, você leva para casa, paga a conta e é meu o dinheiro. Fui eu que recebi, eu que trabalhei. Isso a gente está acostumado, é normal. A gente, como consultores, você vai... Até quando a gente, às vezes, em 15 anos de consultoria, quando você quer implementar uma noção corporativa dentro de uma clínica, demora, entendeu? O cara entender, né? Que, pô, peraí, mas esse dinheiro não é meu? Não, esse dinheiro é da clínica. Mas a clínica é minha. Eu falo, não, mas é da clínica. Né? Ela vai precisar uma hora. E essa é a hora que ela está precisando. E o tanto de dentista que diz assim, eu ganhei 40 mil reais por mês, mas a despesa dele foi 39 mil, mas ele ganhou 40 mil. Entendeu? Sim, ganhei 40, faturei. Nem recebi ainda, né? Tem um monte de cheque predatado na sanfoninha, mas tudo bem. Esse momento que a gente está criando esse material. Queria aproveitar até aqui que a gente está com a audiência, falar para o pessoal assinar essa. É muito mais, não é uma petição ainda, por enquanto é só um manifesto que o Luiz Braga fez. É interessante por ser um dentista, entendam a palavra comum, dentista de consultório, não é professor, se sentiu assim, e ele ficou até espantado, né? Esse manifesto já tem mais de 70 mil assinaturas. Esse grupo foi reunido agora de tarde, nós fizemos uma primeira reunião e estamos fazendo uma lista, uma cartilha de como lidar nesses 3, 4 meses. Então, estou aproveitando aqui a audiência nossa, Teca, para colocar isso, que estamos fazendo isso de livre e espontânea vontade, não estamos com nenhuma defesa política por trás disso.
Quem me conhece sabe muito que eu navego pelos CROs e pelas empresas, numa boa, porque nunca tive rabo preso com ninguém. Nessa turma está o Celso Hort, está o Plínio, está o Picanço, está pessoas que trabalham já na gestão de uma maneira ética, né? Ninguém tem nada de escorregue para cima aqui, fique milionário, ninguém faz nada disso aqui, que é exatamente para a gente, é muito complexo administrar uma clínica, é muito complexo administrar um consultório. Então, pessoal, a gente, estando pronto esse material, nós vamos disponibilizar, estamos trabalhando nisso rápido. Tem o Limark, que é um advogado, também olhando se as decisões que a gente pode tomar nos consultórios podem ser tomadas. Então vai estar a nível de pessoas, a nível de contabilidade financeira, né, jurídica, aluguel, como é que eu lido com essas situações de negociação, crédito, convênio, franquia. Nós estamos tentando englobar o máximo de assuntos possível, viu, Teca? Então eu vou passar depois para você espalhar esse material para a gente. Acho que pode ser um momento de união, né? Você falou dos médicos, a gente não é unido, né? A nossa classe tem isso de olhar a boca do paciente e logo tentar achar alguma coisa que não está legal para falar que, olha, eu faria melhor, né? E quando a gente fala de alguma coisa de um médico para outro médico, o que a gente escuta é, não, o colega fez o que estava dentro do que ele podia, tem um respeito a isso daí, né? Talvez seja o nosso momento de união. Eu, por exemplo, como eu tenho um consultório relativamente pequeno, né? Eu tenho 2 funcionárias e, claro, que já estou com cabelos em pé. E tenho amigos que estão me ligando nessa fase dizendo, nossa, o que eu vou fazer, sabe? Eu tenho 10 funcionárias, eu tenho uma clínica, uma estrutura imensa, eu não posso ficar parado. Então, eu acho que está desesperador para a maioria das pessoas. O dentista realmente ele não tem essa educação financeira no sentido de se preparar. Ele se prepara assim, para o mês de janeiro, que não tem muito paciente, para o mês de julho, que não tem muito paciente. Mas para as férias, né? Aquele planejamento, vamos dizer assim, para que realmente, assim, olha, eu preciso me manter um ano sem qualquer tipo de renda. O que eu poderia fazer? Eu, por exemplo, eu pago aquele seguro profissional da PCD, eu acho que muitas pessoas pagam esse seguro, né? E eu estava olhando a pólice, dizendo assim, quando tiver epidemia, pandemia, ele não cobre. Nós vamos orientar nesse material tudo isso, onde existe o direito, né, adquirido já pela coisas que nós não lutamos antes e nós estamos pagando o preço agora. Porque se a gente tivesse lutado antes por vários itens em relação à forma de contratação do colega, uma série de coisas, a gente agora não tem tributações específicas para a nossa área, a gente não estaria com esse problema. Mas a ideia é exatamente essa, tirar essas dúvidas de como lidar com essas situações. Porque realmente os colegas têm me ligado, não só os meus clientes, mas pessoas que eu já atendi, desesperados. Primeira coisa, gente, aproveitando a audiência aqui, calma, né? Vamos devagar, né, Teca? Eu acho que você também sempre falou isso, um dia de cada vez, né? Ninguém sabe direito o que fazer, o brasileiro não está acostumado com esse tipo de coisa, nós não tivemos guerra, não tivemos revolução. A Tininha apareceu aí, Tininha, beijo, tem vários alunos meus aí também. Tem muito fã aqui. E, então, para esse pessoal, até o Michele resolve, mas eu não tenho dinheiro para emprestar ainda. A pessoa não entende direito o que a pessoa escreve aqui, fala assim, a consultoria do Ricardo resolve, mas não vou dinheiro, não vou ter. Vamos, assim, eu acho que a gente tem que entender, inclusive, eu vou dar uma dica aqui que eu tenho dado, viu, Teca? Me perdoa, que o espaço um pouquinho teu. Geralmente eu deixo só o meu convidado falar. Mas, pessoal, não percam o contato com a sua clientela. Se tem algo que você pode fazer nesse momento, mantenha o contato com a sua clientela. Faça uma lista de transmissão de WhatsApp, fala que você está por ali, que qualquer coisa que acontecer muito urgente, você faz, que qualquer dica que você tenha para uma emergência, você vai estar por perto. Eu acho que este é o momento de você mostrar exatamente a palavra que rege a saúde, empatia.
né? Acalmar esse colega, acalmar... E o colega do lado também, se tiver que, sabe, a gente se ajudar. Eu acho que, né, essa turma aí que se juntou hoje, eu fiquei muito feliz, assim, consultores que sabe, não está ali para captar nenhum tipo de cliente de consultoria, está ali para, não, vamos fazer um material para todo mundo, vamos distribuir para todo mundo essas dicas, porque meus clientes vão ter dificuldade para me pagar, obviamente, vão ter dificuldade para a clientela, vão ter dificuldade para me pagar. Então, mantenham um contato. Eu acho que esse lado humano nosso é a grande lição que nós vamos tirar de toda essa situação que está acontecendo. Em todo sentido, o lado humano nosso, né? Colega com família. Uma outra questão aí, Ricardo, que eu acho que, claro, todo mundo vai sofrer o impacto de uma situação que a gente nunca viveu, né? Se você perceber, por exemplo, o cara da OMS falando, o próprio ministro da Saúde falando, tá todo mundo meio perdido, porque é absolutamente novo, né? Nunca se criou tanta ciência, entre aspas, né? De uma maneira tão acelerada, tão rápida. Então, a gente está vivendo uma coisa muito nova. É novo para todos, é novo para todo mundo. Nunca ninguém imaginou que pudesse acontecer isso. Então, eu acho que a gente tem uma certa obrigação de tentar manter uma cadeia, né? Então, por exemplo, se você sair cortando tudo, eu não vou pagar mais o jardineiro, eu não vou pagar mais a manicure, eu não vou pagar mais... Isso. Começa a cair todo mundo ao seu redor, o seu cliente não vai ter dinheiro para pagar você, né? Isso. Então, a gente tem que, de alguma maneira, mostrar empatia para o paciente e mostrar empatia com a sua secretária, com a sua recepcionista, com a sua atendente. Dentro do possível, eu sei que muitas vezes não é possível, mas dentro do possível, tentar manter essa cadeia de humanização, de empatia, porque eu acho que é isso que vai manter um pouco de economia funcionando. Porque se todo mundo começar a cortar tudo, aí quebra todo mundo. Perfeito. É o que a gente conversou de tarde, né? Essa hierarquia de pagamento, ela tem que começar pelo ser humano em primeiro lugar. Então, a gente entender dentro da cadeia de que você tem de linha de despesas, aquilo que são as coisas que você pode negociar e como negociar. Né? Vai ter que negociar? Vai, mas é melhor manter todo mundo sendo pago menos do que não pagar alguém. Obviamente, eu acho que vão ter alguns decretos, né? Imposto, nós vamos ter, a petição do CFO do Juliano foi em relação a isso. Eu acho que tem algumas boas ideias que surgiram, não quero falar porque fica aparecendo a ideia pela metade, né? Mas com convênios, com uma série de coisas. A Uniodonto, eu fiquei sabendo agora, a Uniodonto de Jundiaí, ela fez uma coisa que foi proposta hoje de tarde, que a gente vai propor para os convênios, que é fazer uma média. Quem vive, né, pelos convênios, você não tem convênio, mas muita gente vive de convênio. Bom, qual foi a média? O convênio continua recebendo. O convênio continua recebendo a mensalidade. Então, qual foi a média de sinistralidade que teve aquele dentista nos 6 últimos meses? Será que eu posso adiantar 50% para esse dentista, para ele me pagar depois em 24 vezes? Eu acho que tem algumas saídas econômicas que um tem que cobrir o outro para sustentar tudo junto. Vai ser desconfortável, mas criar esse colchão, né? Eu acho que isso essa é a propositura desse grupo, entendeu? Entender aonde que a gente vai trabalhar, né? Porque vai ficar apertado e a gente não tem nem a previsibilidade de data, né? Não, inclusive, para a gente, por exemplo, que eu tenho certeza que a sua agenda é uma agenda bem intensa, como a minha também era intensa, ou é intensa. Bagunçou, né? Você estava em Barra do Una, você tá tranquilo. Bagunçou muito. Mas você sabe, assim, ó, 2 coisas que eu tenho aproveitado a quarentena, obviamente, para escrever, as coisas que eu tenho que escrever, mexer em aula e tudo, fazer as lives, ajudar os alunos, fiz grupo de transmissão lá no Telegram, fiz no WhatsApp. Legal, é isso aí. Como eu posso, né? Mas eu percebi nessa quarentena uma coisa muito importante. Primeiro, a gente gasta com muita coisa que a gente não precisa. Não é verdade? Muita coisa. Muito. Então, a primeira coisa que a gente, como dentista, tem que fazer é o seguinte, pessoal, tem que guardar grana, grana. Uma coisa que me preocupa muito é a questão da gente não ter aposentadoria. E eu acho que por eu ser mulher, né, a mulher nesse
momento, ela tem uma certa vantagem em relação ao homem. Eu vejo, assim, estou falando como mulher, mas é o seguinte, eu não tenho, eu tive uma época, eu fiquei separada aí 3, 4 anos, que eu não tinha ninguém. Eu falei, bom, eu vou ter que fazer uma reserva para se acontecer alguma coisa comigo, com a minha filha, eu ter uma reserva para me manter. Não é isso? Claro que não é uma coisa astronômica nem nada, mas é o que está me ajudando agora, foi o fato de ter ganhado e guardado um pouco mais de dinheiro. Então, essa balança em onde que eu vou investir para eu continuar Isso. sendo um dentista bacana, mas eu também não preciso ser o melhor. Eu não preciso ter um microscópio porque todo mundo tem um microscópio. Eu não preciso ter um scanner porque simplesmente está todo mundo comprando um scanner. Então, essa balança, ela tem que ser muito pensada, porque a gente não tem aposentadoria ou alguém que sustente quando a gente ficar velhinho, a gente não vai ter um salário astronômico, embora as pessoas façam previdência privada, seguros, etc. Não, a gente não vai ter o mesmo padrão de vida que a gente tem numa idade ativa de trabalho, ficar mais velho. Então, é uma coisa que me preocupa muito isso. Eu sempre, eu tenho um parceiro na consultoria que eu sempre coloco, que é um pessoal de São Paulo, do Caco, ele já esteve aqui, está na live também, numa live, tá lá no Lens Consultoria no YouTube, que é o Caco Santos. Ele fundou uma empresa chamada GFI, e ela é de planejamento familiar. Eu faço aqui em casa, para mim foi fantástico, ela me dá uma previsibilidade, acho que todo mundo deveria fazer um planejamento familiar. O Flávio Ribeiro, também que está no nosso grupo aí de salvação, aí de Cruz Vermelha, também faz isso, que é ter essa previsibilidade, né, planejar a vida. É uma coisa que o americano faz desde o primeiro dia que se forma, né, até porque eles não falam nem de receita mensal, eles falam de receita anual, né, com o que eu ganho no ano, né, como é que vai ser lá na frente. Eu acho que a gente, é um momento bom. Eu acho que no final da história, viu, Teca, a gente vai tirar muita coisa boa disso daqui. Muita, vai doer, mas nós vamos tirar muita coisa boa desse momento. Eu acho que... Eu tenho uma filha de 13, eu estou feliz dela poder saborear na prática, na vida, a importância de se ter um planejamento financeiro. Então, todo dia eu tenho dito a ela, Lu, olha como é importante a gente ter um dinheiro guardado, olha como é importante a gente se planejar para que você não dependa de outras pessoas, né? Nesse momento, você poder manter o seu círculo, manter a sua estrutura, modicamente, né? Mas sobrevivendo a essa tempestade, e que essa tempestade, mesmo que ela seja longa, você se programou para tempestades longas, isso não tem preço, não tem preço. E começa desde cedo, quanto antes começar, melhor. Quanto antes, melhor. O Caco tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, que o seu planejamento financeiro é a melhor previdência que você pode dar para o seu filho. Né? Porque no final da vida, quem vai ter que te ajudar é o teu filho. A melhor previdência que você pode dar para o seu filho é a sua independência financeira com 80 anos. Né? Eu sou empreendedor, já ganhei dinheiro, já perdi dinheiro, já é um pouco de quem gosta de empreender. Mas o dentista que geralmente não tem essa veia empreendedora, que não constrói dinheiro ali tão rápido, né, no empreendimento, que vive ali do paciente, precisa fazer isso, o empreendedor também, mas aquele que vive ali do seu próprio ombro, que vai ter bursite, né, que vai doer, que o olho vai falhar, que é natural do serviço profissional, precisa fazer essa reserva, né, precisa ter esse planejamento aí. Uma outra coisa que ficou bem clara agora na época de quarentena é que o dentista tem uma profissão extremamente insalubre. Insalubre, totalmente. Tanto na questão de doença de trabalho, né, de bursite, tendinite, etc., mas também de infecções, de você pegar uma doença, uma infecção cruzada, você está exposto a um perigo muito grande. Então, isso daí, gente, ficou claro, não só a população ficou claro isso também. Então, é uma forma que, no futuro próximo, da gente agregar valor àquilo que a gente faz, também dizer para o paciente, olha, a nossa profissão é uma profissão que está o risco de adoecer é muito grande. Então, isso tem que ser computado também, quando o paciente vai te pagar, né, ele não está pagando só pelo que você sabe, pelo que você oferece de serviço, mas também por aquilo que você doa de vida e de saúde naquilo que você faz. Então, eu acho que
se a gente parar para pensar, essa quarentena aí tá bem abençoadinha, viu? Bem abençoada. Eu também acho, eu também acho. Eu vejo dessa maneira. Eu até que tive um problema até pessoal mesmo. Eu mesmo tive uma crise de ansiedade em 2018 e vi como para mim pessoalmente isso melhorou. Eu acho que isso coletivamente também vai tá vindo para o nosso bem. Eu acho que tem muita coisa a se repensar na nossa profissão. A gente reclama muito da gente mesmo, na propaganda que faz, né, como a gente usa o canal do YouTube, como que a gente usa o canal do Instagram, quando a gente usa... Mas somos nós que geramos essa imagem para a sociedade, fomos nós que construímos isso, somos nós que fazemos a sociedade buscar um preço mais baixo, né? Somos nós que fazemos, nós não falamos para ela valorizar aquilo que está acontecendo, nós falamos para ela, não, isso aqui é fácil, vai lá que é baratinho. Só que tem esse baratinho, tem um monte de coisa envolvida, exatamente esse momento que você vai ficar parado e que ninguém vai te pagar. Então, faz parte da tua confecção de preço, né? Esse tempo parado, e que a gente não estava colocando. Quer dizer, não tinha depreciação. Quem que coloca dentro da sua planilha de depreciação? Aí sim, quem faz consultoria comigo, quem faz consultoria com o Plínio, quem faz consultoria, né? E as outras consultorias, post no Instagram, entendeu? Vamos ter mais paciente. Cara, primeiro eu falo para todo mundo, se um paciente vier até você, através, né, uma pessoa vier até você por causa de um post no Instagram, ele já mostra a sua desvalorização para a saúde. Porque se ele valorizasse a saúde... Você colocou um ponto aí que eu concordo absolutamente. Se você entrar no meu Instagram, o meu Instagram não é para paciente. O meu Instagram é para alunos dentistas. E está escrito lá, o Instagram não é para paciente. Porque quando o paciente liga para minha secretária, marcando uma consulta dizendo que veio da internet, eu já me gelo. Eu falo, não quero esse tipo de paciente de jeito nenhum. Porque ele não tem, ele não perguntou uma referência sobre mim. Ele veio pelo visual, pelo que acha que eu sou. O comportamento de compra já está errado, né? O comportamento de compra já está errado. Você já fala assim, nossa, esse cara não vai ser problema. Se ele escolher um profissional de saúde, porque ele seduziu com a imagem, nem está interessado na importância do que tem por trás, você escolheu o pediatra do seu filho assim? Eu sempre falo em curso, não, nem jardineiro a gente escolhe dessa maneira, né? Você vai perguntar para alguém, você vai buscar um... Assim, o máximo que pode acontecer é você pedir uma referência. Bom, eu quero um bom... Por exemplo, meu avô, uma época, teve um problema de pele, eu busquei um dermato bem famoso, assim, uma referência. Perguntei, quem que é o melhor dermato para tratar problema X? Fulano de tal. Aí eu fui lá no Google, currículo Lattes da pessoa, olhei lá, publica só sobre esse assunto e tá, pô, o cara é fera, e tem consultório, atende, é professor e tá bom. Então, beleza. Aí eu vou nele. Você entendeu? Para você confirmar, pesquisar sobre o que a pessoa é, mas a referência de confiança você já teve. Referência de confiança, é isso mesmo. Eu acho que, eu costumo brincar que, né, assim, você tem um problema conjugal, para quem que você vai pedir conselho, né? Para um padre ou para o Fábio Júnior? Não, vai pro Fábio Júnior, né? Sabe mais, tem mais experiência isso, né? Não dá para você ter gente na internet falando, dando conselho. O Irata colocou um negócio aqui outro dia, foi muito legal. Ele falou assim, um aluno chegou para mim e perguntou, Ronaldo, acabei de ver no Instagram tal coisa, tal. Ele falou, para. Quer dizer, se você usou a referência do Instagram, do que alguém colocou, para formar uma opinião... Pô, cara, cadê o livro? Cadê o curso? Cadê a tua referência? Essa não, né? Já está tudo errado. Né? Mas acontece assim, o que a gente tem visto? Que os próprios congressos, os grandes congressos, as grandes sociedades, elas têm chamado pessoas em função do número de seguidores. Isso aí realmente é meio chato, vamos dizer assim, né? Para quem tem uma boa formação acadêmica, clínica, e que está sempre estudando... Eu acho que fica meio frustrante você ver que uma pessoa que não tem uma boa formação, não tem o que ser dito, não tem conteúdo, mas tem muitos seguidores, ou seja, vai encher o congresso na mentalidade de quem está convidado, é convidado para esse tipo de evento. E aí acontece o efeito, que é comum, né? Quando a pessoa vai lá e não tem o que falar, não sabe falar em público, não tem conteúdo, toda aquela imagem se destrói. Não é isso? Mas queima a pessoa que convidou. Queima a pessoa que convidou. Mas você sabe, Teca, agora a gente até falando disso, a questão,
Aliás, eu fico muito feliz que o Jolie vai fazer uma live. Acho que ele vai fazer uma. Foi a primeira que ele fez aqui. Eu tive que brigar para ele entrar aqui. Fiquei a tarde inteira ensinando ele como que ia entrar. E agora ele vai fazer uma live com o Robert, acho que o Paulo, na sexta-feira agora. Vamos assistir, porque, pessoal, figura. O que eu penso, que eu até o Lumens aqui da odontologia é isso. Bom, vamos falar. Né? Às vezes a pessoa fala assim, eu sou bom, então eu não preciso, porque eu sou bom, não vou me expor. Não, eu acho assim, o canal, gente, é um canal, né? Vamos usar. O canal não é culpado pelo conteúdo do canal. Sim. Não é culpado pelo que está sendo falado no canal. Tem que ter, eu acho que o problema não vou falar aqui, isso é gosto musical, tá bom? O problema não é a Ludmilla, é quem vê. Pra mim, ela tá na dela. Tá falando pra mim, é a quantidade que vê. Então, assim, se o cara tá tendo muito seguidor e não tá falando nada, eu já não tô seguindo quem tá seguindo, entendeu? Porque eu falo, pô, peraí, o cara tá falando. E outra coisa que me assusta é gente falando coisas, entenda o que eu vou falar, que a Teca falou lá atrás, que o Scopinho falou lá atrás, e o nego vê aquilo lá de uma aula e traz para a internet como se aquilo fosse um dele, né? Como se eu vi isso daqui, eu desenvolvi. Eu vejo gente citando Kotler, mas com frase própria, entendeu? Mas a frase é do Kotler. Né? Uma frase outro dia do Nizanguanais, que o meu colocou, e eu falei, cara, essa frase é do Nizanguanais. E o meu colocou como dele, entendeu? E até o jovem saber, né? Eu tenho uma paciente psicóloga que ela escreve bastante capítulo de livro, tanto para médico quanto para dentista. E ela disse assim, ela falou, eu fiquei meio chateada que o último capítulo de livro que eu escrevi, tinha várias palavras erradas e tal. Eu falei, mas você pediu para consertar? Ela, não, o dentista não lê mesmo. O dentista não lê mesmo o capítulo, então tudo bem, deixei assim. É triste para não chorar. Eu tô fazendo o livro, estou escrevendo, estou fazendo uma linguagem, não é simples, e até o Alexandre da Welcome Media, que trabalha comigo, eu falei, cara, o Lenzi, não está muito sofisticado. Eu falei, cara, mas é uma forma que eu estou tendo de passar uma régua. Se a pessoa não estiver entendendo do que eu estou falando, não é a pessoa que eu quero conversar. Então ela vai se instruir um pouquinho mais, daí ela vem aqui nesses 8 alunos. Eu acho, Teca, que vai acontecer muito isso. A gente caminhou dos 20 alunos, né, para o EAD, que eu acho fantástico. Eu tenho vídeo no Idente, acho fantástico você ter. Meu conteúdo é teórico, então, né, não tem problema. Acho também que as faculdades vão ter uma dose grande de EAD. Falar de uma aula de histologia ou cardiologia em EAD, em designers gráfico 3D, seria maravilhoso. Muito legal, muito melhor do que ver o cara lá parado na frente, falando numa lousa. Então, assim, acho que tem alguma coisa que vai pro EAD, sim. E vai ser melhor, mas nós temos uma área prática. Mas eu acho que essa coisa, vai voltar essa coisa do 8, sabe, Teca? Vai voltar essa coisa assim, meu curso é para 3, sabe? Isso. Eu estou fazendo, desculpa, eu estou fazendo consultoria e falei, gente, consultoria comigo. Eu dei um número, sabe, para o pessoal, falei, é 30. Mais que 30, do jeito que o Lenzi não consegue dar. Entendeu? Vou ter que esperar alguém acabar mas eu vou ter outro conteúdo, vou ter outra coisa, vou ter outros produtos, mas comigo, do jeito que eu quero dar consultoria, não vai dar. Mas isso diz muito de quem você é. Por exemplo, buscar a sua consultoria, tem um resultado positivo, né? Ele vai pagar um dinheiro para você, mas ele vai ter um retorno. Quando você aumenta o volume de clientes, você pode até ganhar mais, mas você não fideliza aquele cliente, porque não vai dar certo. Ele não vai aprender, ele não vai assimilar, você não vai dar conta de ensinar tudo que você tem que ensinar para eles. Então, eu realmente gosto de dar aula para pequenos grupos, porque eu percebo que o aprendizado ele é absorvido melhor. Muita gente me questiona assim, por que você não monta uma escola? Você tem nome, você tem muitos seguidores, monta uma escola, uma estrutura grande, dá aula para muita gente. Eu não tenho interesse. O meu interesse maior não é na parte mercantilista da coisa, é no aluno que aprende e diz assim, olha, nossa, Teca, muitos alunos me chamam de Teca, né? Nossa, Teca, eu odiava Pério, e quando eu fui fazer aula com você, agora eu amo a Pério, eu não sei mais se viver sem a Pério. Então,
Isso, para mim, realmente é sinal de sucesso. E eu percebi nesses anos aí de docência que pequenos grupos absorvem melhor, dependendo do assunto que você está. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Teca, vou começar a encerrar aqui. Foi uma delícia, é uma delícia falar com você. Obrigado de novo, de fundo do coração, de sua participação no livro. Esse livro não seria a mesma coisa com essa doação que teve, essa generosidade que teve das pessoas. No começo eu fiquei até meio receoso, sabe? Falei, vou mandar o convite, escrevi um texto enorme, assim, para explicar, não sabia se eu explicava muito ou não, mas a aceitação foi de todo mundo. Eu acho que até senti uma certa vontade das pessoas de falarem sobre isso, né? E a gente tem a oportunidade aqui nas lives de mostrar a pessoa por trás da professora, a pessoa por trás da cirurgiã dentista, nordestina, mulher, né, professora, educadora, escritora. Quer dizer, hoje, multifacetada, gosto dessa mulher multifacetada de hoje, que assume tudo isso, e acho que os homens não têm que se sentir nem um pouquinho diminuídos, pelo contrário, ter essa energia de vocês. Eu acho que o mercado só ganha, a gente ganha. Eu aprendo muito com as mulheres, assim, né, que eu falo que as minhas amigas, minhas parceiras. Eu tenho aqui, já entrou aqui a Josenita, a Késia, a Montinísia, Elissa Batista, gente que eu já vi, assim, dando aula e escutando e replicando o que você está falando. Acho que é muito gostoso para você também, né? Ver as pessoas também dando aula, vendo e falando aquilo que você falou, reverberando, né? Eu fico, assim, eu rio por dentro, sabe? É uma sensação muito gostosa de ver que está mudando, que a gente está entrando em outra realidade, outra compreensão do papel da mulher, assim, na sociedade, né? E tudo aquilo que eu já vivi, por exemplo, situações bem difíceis como assédio sexual, essas coisas, aos poucos isso vai diminuindo, isso vai polindo. Você vai encaixando. Sim. Mas eu queria te agradecer. Eu acho que você é sempre uma pessoa muito querida, muito carinhoso, muito positivo. Obrigado, sempre, muito entusiasta. É um prazer estar com você numa live, falar com você pelo telefone, fazer um vídeo, participar do seu livro. E tudo que eu desejo para você é muito sucesso, porque eu tenho certeza que você tendo sucesso, a gente também vai ter sucesso. Tá bom? Amém, querida. A gente se vê no Senac, que eu tô enchendo o saco do Xuxa, que eu quero ir lá no meio do ano lá. Não sei quando agora também, a gente não sabe. Pessoal, a live fica daqui 1, 2 dias, ela sobe na Lenze Consultoria no canal do YouTube. Então a gente não vai perder tudo isso com a Teca, ela vai estar lá. E se a gente tiver outras oportunidades aí, tamo junto. Obrigado pela audiência de vocês, foi enorme. Teca, beijão, boa noite. Obrigado. Obrigada, gente. Tudo de bom. Valeu.